Eu já tinha gravado o vídeo de hoje, mas aí me deparei com a matéria no GZH de Pedro Ernesto Denardim, a qual precisarei comentar. Porque tem uma sutileza ali, tem uma sutileza não tão sutil, que eu acho importante destacar. O que o Pedro Ernesto fala resumidamente na matéria inteira, no texto inteiro, ele defende a tese de que o Grêmio precisava devolver o Campaz ao Tolima. Ele até chega a dizer que seria uma tarefa fácil porque o presidente do Tolima gosta muito do Campaz, seria uma alternativa interessante para o Grêmio perder menos dinheiro. Ou seja, o Grêmio gastou 21 milhões de reais pelo Campaz e o Pedro Ernesto chega a dizer que se o Grêmio conseguisse reaver uns 15 milhões estaria ótimo. Ou seja, um jogador de 21 anos, o Grêmio contratou não sei há quanto tempo faz, mas sei lá, 2 meses, o Grêmio joga 6 milhões no lixo. E essa é a tese do Pedro Ernesto, né, de que seria o melhor a ser feito pelo Grêmio, né, dos males o menor. Cara, não tem nenhum cabimento, e por mais que eu discorde, volta e meia, de alguma opinião do Pedro Ernesto, essa eu tava achando muito equivocada, assim, num nível que, cara, ele é um cara esperto, ele é um cara que tem opiniões às vezes interessantes, né? Eu não acho ele totalmente sem noção. Eu tava achando muito estranha essa opinião dele, porque, cara, assim, não faz sentido num nível assim estarrecedor até, chocante, né? Um cara de 21 anos, tu quer jogar 6 milhões pela janela, né? Depois de recém ter contratado o cara, não faz nenhum sentido. Eu tava lendo a matéria, lendo e tentando e pensando, né? Onde será que ele quer chegar? Onde será que ele quer chegar? E lendo. Na última frase da crônica, eu entendi onde ele queria chegar. E essa talvez seja a sutileza. O Pedro Ernesto, dizem as más línguas, não sei se é verdade, e caso seja, não sei exatamente o que aconteceu, mas dizem as más línguas que ele tem uma questão com o Filipão, que os dois têm uma questão ali. Não sei se envolve grana, não sei se envolve... Não sei, na verdade, nem um pouco do que seria, do que se trata, né, do que se trataria essa treta. Mas todo mundo diz, e acho que quando todo mundo diz alguma coisa, no mínimo tem que dar uma atenção para essa coisa, né? Todo mundo diz que o Pedro Ernesto não vai com a cara do Filipão. E até seria... até faz sentido, assim, né? Porque eu acho que os comentários dele, volta e meia, são um pouco rançudos para com o Filipão, um pouco duros, um pouco às vezes, né? Eu não tenho ouvido muito sala de redação ultimamente, eu não sei como tá agora nessa passagem mais recente do Filipão pelo Grêmio, mas, né, de maneira geral a gente ouve assim, uma coisinha aqui, outra ali, que o Pedro Ernesto realmente ele tem uma guarda mais erguida quando se trata de Filipão. Isso é grave, né? No jornalismo isso é grave, porque eu acho que a isenção ela tem que ser o mais plena possível, assim, tu tem que falar o fato como ele é, ou como tu realmente acredita que ele seja, e não algo que te convém dizer porque tu não gosta do fulaninho ou do beltraninho, sabe? E aí, fechado todo esse parênteses da possível treta entre eles, o Pedro Ernesto, para quem não leu a matéria, ele encerra o último parágrafo dizendo assim: talvez talvez algumas pessoas possam achar essa minha opinião um pouco maluca, um pouco louca, sei lá, um pouco sem sentido, mas eu faria isso mesmo porque foi uma contratação muito cara e o cara não joga e tal, então eu devolveria ele pro Tolima, sim, é isso que eu faria, é isso que eu penso, blá 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 blá, ponto. Aí a última frase do texto: ou trocaria de técnico. Cara, o que ele quer dizer com todo esse texto e com esse título chamativo, meio clickbait, né? O Grêmio precisa devolver o Campaz. O que ele quer dizer no fim de toda essa ladainha? Culpa do Filipão. É um absurdo o Filipão não botar para jogar o jogador mais caro da história do Grêmio. No fim das contas, ele está fazendo uma crítica
pesada ao Filipão. Tá dizendo assim, é tão absurdo o cara não escalar o Campaz, que assim, então devolvam o Campaz, sabe? Percam um pouquinho de dinheiro, mas o que o Filipão tá fazendo é um crime, porque o Grêmio tá perdendo 21 milhões com ele no banco, né? E eu discordo totalmente dessa opinião do Pedro Ernesto, e aqui agora falando do que eu posso falar, do que eu sei, né? Eu não sei se tem treta mesmo dele com o Filipão, mas o que eu posso falar é que eu discordo plenamente dessa opinião e que, na minha visão, a culpa, se é que há uma culpa, vamos botar aí, não é do Filipão. Na minha opinião, a direção do Grêmio contratou um cara que ela não sabia quem estava contratando. Se o Filipão diz que o cara não sabe marcar, que não tem umas noções táticas meio básicas desenvolvidas, cara, não pode escalar mesmo. Desculpa, não pode escalar mesmo. Ou até vai começar a escalar agora num joguinho ou outro, vai entrar, vai começar, mas aquela fogueira onde ele entrou, que entrou no bid num dia, aí jogou contra o Flamengo no dia seguinte, lá nos 4-0, aquilo ali não existe, cara. Não era o Messi, não se tratava do Messi, sabe? Então, assim, ele quer botar uma culpa no Filipão, que na minha opinião não há. Se alguém errou nessa história foi a direção do Grêmio, que contratou alguém que não sabia que estava contratando. Botaram mais de 20 milhões num negócio sem entender minimamente que negócio era esse, que produto era esse, né? Esse é o amadorismo da história. Aí se o Filipão não vai escalar, cara, o problema é do Filipão. O Filipão tá tentando escalar quem ele acha que vai ajudar mais ele no momento. Vai cometer erros, acertos, e é do jogo. Mas não dá para botar essa na conta dele. Nossa, o Filipão é um sem noção, não está escalando um cara que custou 21 milhões de reais. Cara, paciência, o Tardelli também ganhava 1,5 milhão só de salário por mês. E não tinha que escalar mesmo. Era um peso morto dentro de campo. Sabe? Ninguém joga por carteiraço, por nome ou por valores. Não é assim que a banda toca, sabe? E digo mais, a direção do Grêmio errou sim, porque ela queria uma solução imediata e não sabia quem estava contratando, mas nós não temos certeza ainda se o erro foi tão retumbante, né, a ponto de jogar fora 21 milhões. Não! Daqui a pouco o Campaz entende algumas questões táticas, daqui a pouco ele começa a se soltar, aprende o idioma, começa a ficar mais integrado na cidade, com o elenco, daqui a pouco ele mostra que realmente tinha um talento ali e ainda nos ajuda e nos dá um retorno ainda desportivo e talvez no futuro ainda um retorno financeiro sendo vendido para outro clube, né? Então assim, o Campaz é um cara que na pior das hipóteses a gente pode ainda confiar que tipo lá na frente vai dar um retorno. A direção já errou, eu decreto isso agora, porque ela queria uma solução imediata. Ela queria o Campaz para agora, para resolver o meio agora. E nisso ela já errou, porque segundo o Filipão, né, eu confio mais no Filipão do que no Herman para falar de futebol, né? Segundo o Filipão, ele não está pronto. E a direção achou que estava contratando um cara pronto. Então a direção já errou, fato. Agora também não quer dizer ainda é cedo para dizer que ela errou retumbantemente incinerando dinheiro do Grêmio. Isso saberemos daqui a 1 ano, 2, né? Daqui a 1 ano e meio, a gente vai olhar para o Campaz e vai dizer, torramos dinheiro. Ou vamos dizer, olha aí, ó, tá aí o Campaz vendido para a Europa, ou nos dando alegrias em campo, etc, etc. Eu acho que o panorama é mais ou menos este. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.